Fala Next! Olha só, começando mais um episódio aqui muito legal, muito gratificante estar aqui em mais um episódio do nosso podcast Fala Next. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial. Meu Deus. E com um apresentador novo também, né? Olha só. Que já veio, Com esse cabelo aqui. Já veio algumas vezes aí. Pastor Daniel tá aqui conosco hoje. Pastor, seja bem-vindo ao podcast. Primeiramente, quero agradecer ao senhor por essa disponibilidade e dizer pro senhor se apresentar aí pro pessoal, para quem não conhece, né? Vai que tem alguém aí que não conhece, né? Galera, meu nome é Daniel, como bem disse aqui o Patrick. E a alegria, Patrick ainda mais sendo entrevistado aí também pelo pastor Rafael, outro que está por aqui, né? E é uma alegria estar aqui. Acredito, eu desejo que seja produtivo para quem estiver aí investindo esse tempo assistindo esse podcast. Legal, legal. Pastor, vamos começar com uma pergunta, acho que base, né? A gente quer, quem não conhece, porque tem gente que não conhece, que esse podcast vai para muitas pessoas. Olha aí. Em nome de Jesus. Quem que é o Pastor Daniel? Como é que começou o Pastor Daniel aqui na igreja? Como é que começou a igreja, né? Como é que foi fundado? Como é que foi essa trajetória? Bem, eu vim de Cuiabá, Mato Grosso. Eu fiz um concurso público lá em Cuiabá. O concurso ele era de âmbito nacional. E segundo a sua classificação, você foi sendo lotado em cidades pelo Brasil afora. Então, de Cuiabá, a minha lotação caiu aqui em Chapecó, uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar. E eu vim para cá já na perspectiva de fazer uma permuta, uma troca para voltar para Cuiabá. Mas os planos de Deus eram outros, né? Nós, tanto eu quanto minha esposa Kênia, o Lucas era pequenino, uma criança, a Rebeca era de colo, bem dizer. E nós nos apaixonamos pela cidade, gostamos muito da cidade linda, abençoada, e começamos uma trajetória aqui numa igreja que a Kênia e o Lucas visitou pela primeira vez, cujo pastor era o pastor Abel. E naquele momento eu estava enfrentando dificuldades financeiras, eu fiquei sem carro e acabamos indo nessa igreja próxima à nossa casa. E ali me apaixonei pela mensagem. O pastor Abel é mestre, pregador da palavra com excelência. Eu sempre gostei muito de estudar. Não sei jogar bola, não sei jogar baralho, não sei... Dominó. Dominó eu ainda sei, mas vez por outra eu perco. Mas eu sei estudar. E eu estudava. E eu cheguei lá, o pastor Abel, mestre, era daqueles que pregavam 1h15, 1h20. Tô acabando. Quando ele falava tô acabando, tinha mais meia hora. Mas fui muito bom. E através dali tudo começou, uma história aqui dentro da igreja. Isso, pastor, foi ainda na época na Uruguai, ali, numa garagem? Era uma garagem emprestada por uma pessoa que era membro da igreja. E eu cheguei ali, eram poucas pessoas. Pastor Abel, ele pregava, ele tocava, arranhava ali no violão. Eu cheguei, eu fui ajudar no louvor, na época da transparência, retroprojetor. Talvez você nem sabe o que é isso, mas dá uma pesquisada aí no Google que você vai ver. E foi assim que começou, pequeno. E pouco a pouco Deus foi acrescentando. E já foi uma grande vitória quando nós saímos da Rua Uruguai, que era nessa garagem, e fomos para o prédio ali na Rua Guaporé, ali no Presidente Médici, que também era um negócio totalmente ruim, não tinha piso, não tinha forro, era um negócio... Uma casa muito engraçada. Muito engraçado, não tinha teto e não tinha engraçada. nada. Né? Mas nós entramos nessa casa. E ali, estilo mutirão e tal, foi melhorando, foi adequando, devagarzinho Deus foi acrescentando. Que legal. Que legal, e que legal que o Next também começou numa garagem, né? Foi, lembrando agora, né? Foi. Nós recebemos palavras proféticas foram várias, que a igreja seria conhecida, notória, pela força da sua juventude. Isso pra gente era até motivo de riso e de até certa chacota. Por quê? Porque quem eram os jovens da igreja? Era o Lucas com 10 anos de idade? Quem que era? O outro Lucas, filho do pastor Abel, com 11 anos? Daí um pouco o Lucas trouxe o Pacheco. Quer dizer, era uma galera que estava chegando, mas eram crianças, assim, e foi crescendo. Mas depois nós vemos a força da juventude, tanto quanto o Next Level, quanto os dois Lucas Torres e o Lucas Pacheco tomando a frente, e aí pastor Rafael, pastor Giovanni, enfim, não dá para citar nomes, porque aí você vai acabar, mas... E a igreja foi crescendo, foi se tornando notória pela força da juventude. Então, houve um cumprimento de uma palavra que foi liberada, mesmo que eu não dava tanta credibilidade assim, mas a coisa aconteceu. Eu vejo, pastor, que existe essa palavra sobre a juventude, porém a nossa igreja é uma igreja jovial, né? O senhor é um
O senhor é um homem jovem, né? Que se cuida, que pratica atividade física, tem uma mentalidade moderna, contemporânea. Então, apesar de nós sim termos pessoas de média idade aí, 20 anos, 25 anos, 30 anos, muito forte no serviço da igreja, eu vejo que é muito reflexo também daquilo que, é uma opinião minha, que a gente enxerga do senhor, né? Que é uma pessoa muito ativa, extremamente, que o tempo não é desculpa, que faz tudo com muita excelência. Né? Isso é fato, né? É como eu disse, eu tive a disciplina, eu fiz engenharia civil numa federal, que era, né, nos tempos que ainda era muito pesado o curso, vamos dizer assim, e eu fui disciplinado na questão de estudar, de envolver, de levar a sério, enfim. E eu trouxe essa questão dessa disciplina para isso, né, para fazer as coisas, né? Então, de fato, quando alguém fala para mim que não tem tempo e tal, eu por dentro estou até rindo, né, diante da fala do cara, mas, né, fico só tipo assim, não sabe nada, inocente, né? Então, de qualquer forma, Deus me cercou de pessoas, desses jovens aí, que são jovens muito melhores do que eu fui na minha juventude. Eu não posso nem dizer da minha juventude. E os jovens, eu vejo jovens aí fazendo vigília e pregando, né? E pregando muito bem. Realmente, a igreja Deus foi acrescentando, foi nos preparando, ainda temos projetos ainda de ampliação de coisas que estão acontecendo e vão acontecer, mas não demora muito, essa galera que está vindo aí é o que vai realmente, já tem, né? Tomado espaço maior e dar a sequência num trabalho que nós começamos lá atrás. Com a força da juventude. Pastor. E puxando mais para a questão dos estudos, né, que eu acho muito interessante para as pessoas mais jovens, que elas têm que estudar, né, têm que ler, têm que se dedicar. Abrindo também para o senhor falar um pouco sobre os seus estudos, com quantas faculdades, como é que foi esse processo de conciliar também o estudo com a igreja, como é que funcionou para o senhor, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem conciliar e acaba se dedicando muito em um e deixando o outro lado pender. Então, como é que faz para conciliar essa questão? Olha, eu falo para o jovem, vocês têm força. Hoje, quando dá 10 horas da noite, que boa parte da galera ainda vão tomar banho e se preparar para sair, eu já estou querendo ir para a cama, pra deitar e deu. E desligar o celular e deu. Porque eu desligo mesmo, né? A noite foi feita para dormir, Deus fez assim, né? O homem que veio bagunçar a coisa. Então eu deito, durmo e tal. Mas eu comecei, na época que eu fazia engenharia, era numa federal, eu montei horários de outras disciplinas que não da engenharia, basicamente de direito, de economia, ciências contábeis, administração, dentro do campus da Universidade Federal, e assistir aula nos meus horários livres, entendeu? Então, por exemplo, um exemplo hipotético, terça-feira à noite eu não tenho aula nenhuma na engenharia à noite. Eu ia lá para aquela turma, sala tal, curso tal, e assistia lá contabilidade avançada. Direito tributário, direito constitucional. Eu fui fazendo isso. E eu não fiz isso uma semana, um mês, nem um ano. Foram 3 anos e meio fazendo isso. Então, quando eu formei em engenharia, eu já tinha feito mais de 3 anos de várias outras cadeiras visando um concurso. Eu despertei para o concurso naquela época, né? Então, eu quando tinha 19 para 20 anos, eu já era servidor público federal. Entendeu? Então, houve um pensar nisso. E depois aqui, já mais velho, vamos dizer assim, eu tinha o desejo, eu deveria ter feito na época, né? Mas Deus sabe todas as coisas, de fazer direito. Então eu fiz, agora não tem muito tempo, tem 2, 3 anos que eu formei, e fiz a OAB, passei e tal. Então eu digo aos jovens, e você que está nos assistindo, que se você é um jovem, você tem força para fazer. É a questão de disciplina e de organização. Porque vai ter um tempo que você não vai ter mais pique, força. Então, enquanto você tenha, faça. Porque eu sei que você quer ter uma casa bacana, você quer poder viajar, você quer poder ter um carro legal, né? Eu também quis. Então, isso tudo passa por um preparo que, neste tempo de hoje, é o que você deveria estar se preocupando, antes de outras coisas. Então, é um incentivo nesse sentido. Eu vejo que é muito também, pastor, da gente fazer as coisas no tempo, na hora certa, né? Correto. Na hora que você tem que fazer. Porque, às vezes, a gente vai assumindo responsabilidades antes do tempo, talvez. Sabe Deus também, né? De todas as coisas. Mas vai assumindo algumas responsabilidades que daqui a pouco
fica incabível, vamos supor assim, eu sei que existem realidades e realidades, mas um homem com, por exemplo, a minha realidade hoje, um homem com um filho, com trabalho, com esposa, puxado, dizer, né, para a esposa assim, trabalhe e que eu vou estudar 6 horas por dia para passar num concurso de promotor federal. É um esforço, né? É um esforço muito complexo. Muito complexo, e por isso que eu vejo assim, eu não digo que seja impossível, com determinação, organização, a pessoa pode fazer, mas eu acho que fica muito mais fácil quando a gente faz no tempo que se deve, no tempo correto que se deve fazer. Porque senão passa a carroça com os bois e você... Com certeza, você acaba prejudicando um relacionamento que, no caso, seria prioritário, até por causa da criança. Sim. E o pastor Lucas Torres, ele fez a conferência Conquiste e trouxe, numa delas, o Tiago Brunet, que deu uma aula, pregou demais. E o Tiago Brunet falou, em determinado momento da pregação, ele diz que existem basicamente 2 formas de o inimigo de nossas almas, Satanás, bagunçar com a sua vida. Uma, ele tenta parar planos e projetos e intenções que você tem. Mas se ele não conseguir, por conta da sua determinação, do seu esforço, da sua dedicação e a sua disciplina, ele te acelera. Entendeu? Então você não está preparado para viver aquilo. E é o que acontece muitas vezes. Põe um jovem para namorar com a menina, não é o tempo dele namorar, não é o tempo dele ter um relacionamento, mas ele, sim, daí um pouco vem a vida sexual, né, que bagunça tudo. Não é o tempo para isso, mas vem. E outras confusões mais. Então, como ele não tem pressa, o destino dele está selado, ele quer avacalhar com o nosso destino. Então ele ou freia, se não consegue frear, acelera. Então nós temos que estar sintonizados com isso, com as nossas realidades. Agora, o que você falou é muito verdade, né? Tem que ver o momento da sua história. Eu digo que o jovem solteiro preocupa-se, 1 Coríntios 7, primeiramente em agradar a Deus. Bota para quebrar, né? Agrade a Deus, porque até as coisas que vier à sua mão para fazer, faça como se ao próprio Deus você estivesse fazendo, isso está no texto bíblico. Mas depois que casou, meu amigo, a sua prioridade vai passar a ser outra, né? Então, você pode conquistar, você pode avançar, mas aí o desgaste, a dedicação vai ser bem mais pesado. Mas vai que é tua. É isso aí, né? Se dedicar para o que tem que ser... É o momento, que nem o pastor falou, né? É o momento certo que você tem a dedicação certa, né? Não adianta você, às vezes, fazer um monte de coisa ou correr pro lado errado, né? Sim. Mas, gente, olha só, pastor, chegou um cafezinho pra ti aí. É meu, então. Hã? Gente, a Jet Coffee aí que tá nos patrocinando aí, né? Nos ajudando aí, trazendo um cafezinho pro pastor. E se você não conhece a Jet Coffee ainda... É bom o café, né? Excelência. Padrão Jet. Excelência. E quem não conhece, tá aí, né? Na entrada da igreja ali, você que faz seu discipulado, deixa de fazer lá no centro, vem aqui, faz aqui no café da Jet. Esta é a intenção, né? Um ambiente preparado para isso. E nós estamos até adequando, já existe um projeto, e ele já está em andamento. Spoiler. Para a gente fazer o segundo nível ali, o next level. Mezanino. O mezanino. Passar pro próximo nível. Próximo nível, ali na cafeteria, assim como também no templo, né? O mezanino no templo. Glória isso tudo, ainda ontem estava discutindo o projeto e orçamento e tudo mais. E vai dar certo. Vai dar boa. As conferências que vem aí... 5 mil pessoas pra cima, né? Avançando. Next level. Mas diz os pastores que a gente acompanha, né? A igreja da cidade ali em São José dos Campos, pastor Carlito Paes, e ele falando, né? Que uma igreja que comporte 1.000, 1.500 pessoas, 2.000, você pode ter 10, 15 mil pessoas, porque enquanto você não tiver 3, 4 cultos num domingo lotados, não tem sentido você buscar algo maior, ampliar. Sim. Então, nós temos um grande espaço a percorrer, né? E que Deus nos dê força, graça e direcionamento, né? Pastor, contando com você. Eu queria lhe pedir algo que eu, por elas entrelinhas, e algumas vezes a gente já conversou, mas para compartilhar aqui com a galera, essa visão hoje que nós temos de igreja, esse formato de igreja que temos, físico, também visão, gestão, foi algo que o Senhor sempre enxergou para acontecer, ou isso foi devido à necessidade, foi se adequando? Como é que é? Boa isso aí. Como eu disse, eu fui uma pessoa abençoada por Deus, porque Ele me cercou de pessoas capazes. Nós temos jovens aqui que são muito capazes, né? Deus me cercou, por exemplo, eu posso dizer, o meu filho Lucas Torres,
O Lucas Torres, eu até avancei muito no tempo, porque eu apertei muito parafuso com ele, né? Ele foi muito intenso nessa questão de igreja e tal. Mas tá ele aí desbravando, fazendo, enfrentando. Lucas Pacheco também. Então muitas coisas foram acontecendo e acontece hoje que eu nem coloco a mão, né? Por exemplo, tem o Next Level que tá bombando, eu não vou lá dar palpite, né? Eu acompanho porque tem que gente é melhor do que eu ali lidando, né? Então nós fomos distribuindo. O formato da igreja, na época que nós fizemos a contratação, o projeto, aliás, a contratação do projeto, nós mobilizamos os arquitetos para irem em algumas igrejas no Brasil que para a gente era uma referência. Então eles visitaram 4 igrejas. Então a nossa igreja ela foi projetada para ser igreja. Então ficou perfeita? Não ficou perfeita, mas ficou muito boa. Temos muito ainda a avançar. E a questão dos ministérios em si, entendeu? Deus foi dando direcionamento, foi apontando, foi levantando pessoas. E eu, definitivamente, até por conta de uma escassez de tempo, em função do meu trabalho, as coisas que eu tenho fora aqui da igreja, fui liberando, dando autonomia, vamos dizer, entre aspas, poderio para a galera que está aí nas bases fazendo. E que hoje já são pastores referências aqui. De tal forma que eu viajo, eu fico tranquilo, porque eu sei que tem jovens, tem pastores aqui que são até melhores do que eu. Então, estou bem. Isso tudo foi estruturado e organizado, mas eu não tenho dúvida que foi Deus que foi acrescentando, porque a Bíblia diz que Ele é que acrescenta. Eu admiro muito a sua gestão, pastor, e isso a gente aprende, né? A gente replica, né? Os meninos aqui, quem tá aqui, a gente acaba liderando da mesma forma que é liderado. Porque o senhor é um facilitador, né? Sim. Facilitador de Eu ministério. quero ajudar, não quero atrapalhar. O senhor vê um potencial, tendo essa pessoa coerência, não sendo loucura aquilo que ela tá querendo fazer, sendo bíblico, né? E conversando, o senhor é facilitador e investe ainda. Sim. Então a gente procura, falo por mim, os meninos estão aí, a gente lidera da mesma forma. Então eu acho isso, para mim, é uma grande referência, é um grande modelo de fazer a coisa dar certo. O senhor bem falou, agora a conferência Next Level nós acabamos de passar, o senhor nem estava aqui. Nem estava. E foi um sucesso. Pela graça de Deus foi. Eu não preciso estar aqui, talvez ia até atrapalhar alguma coisa, mas foi. E assim eu vejo na minha vida como líder, os meninos eu ensino assim, até o Douglas Gonçalves fala algo, que a nossa liderança tem que chegar a um ponto de ser inútil. Né? Da gente não precisar estar mais ali e aquilo tudo funcionar de maneira orgânica, acontecer. É uma coisa boa também, pastor Rafael, que, veja, a nossa igreja, diferentemente do que alguns possam avaliar, ela não é uma igreja que tenha dinheiro. Tem dinheiro aí. Não é. Porque o que entra, sai. É para ser usado. É para ser usado. Porque a igreja não tem que estar acumulando dinheiro, ela tem que fazer. Então nós temos um time grande, e que vai aumentar, de pessoas que lidam com questão de mídia, né? O cara que não despertou para isso vai ficar, né? E não tem a ver com vocês estão mudando o evangelho, mudando a... Não, nós estamos pregando a palavra, pregando o evangelho, usando os recursos que aí estão, de maneira inteligente, né? Então hoje a gente, por um podcast, algo assim, você alcança não sei quantas milhares de pessoas que, de outra forma, você não conseguiria fazê-lo, entendeu? E as mensagens, os pastores da nossa igreja, cada qual tem uma pegada, tem uma forma, todos cristocêntrica, pregando Jesus Cristo e trazendo ensinamentos contemporâneos. Uns mais, outros menos. Então a pessoa fala assim, eu gosto da mensagem de fulano de tal. Então vai lá no culto e aprenda, abre seu coração. Eu gosto da mensagem mais assim de ciclano. Então vai lá no culto. São vários formatos de culto, mas todos eles pregando a palavra do Senhor e deixando a coisa acontecer. Você veja, eu não tenho notícia de nós termos tido problemas com gestão de pastores que estão na frente, situações, até hoje não aconteceu, né? Porque cresceram junto, conhece a igreja, e, como eu disse, cada qual está na sua posição, e eu
rara, ou poucas, ou raramente, eu vou intervir em algum assunto. Porque tudo está muito ajustado, né? Essa é uma verdade. Todo mundo dentro da visão, né? Legal. E, pastor, algo que eu acho muito legal, que é algo que a gente aprende com o pastor Rafa, que a gente é liderado por ele, é que ele fala que o exemplo arrasta, né? E a gente vê que hoje a nossa igreja é muito pelo exemplo, né? Que a gente vê do nosso pastor presidente, que é o pastor Daniel. E algo que me chama muita atenção é a questão da oração. Que sim. o senhor dedica muito tempo, o senhor enfatiza muito a questão da oração, né? Falar com Deus. Isso é muito importante para que hoje a gente vê a igreja com a proporção que está tomando, eu tenho certeza que é por conta das orações, né? Não é porque nós fizemos algo diferente, mas porque o senhor se dedica mesmo em oração, busca a Deus, e as decisões que o senhor toma são as decisões que o senhor quer que sejam tomadas, né? A Bíblia fala, orai sem cessar. Na verdade, a oração é uma disciplina. Né? Você tem que ter uma disciplina, né? uma dedicação para guardar um tempo para falar com Deus. Então você que está aí, pastor, eu não consigo. Você vai começar com 30 segundos no seu dia. Depois é 1 minuto. Depois é 2 minutos no seu dia. Aonde? Aonde você estiver dirigindo. Aonde você estiver. Entendeu? E aí você vai quebrando uma resistência que há em você mesmo, no seu corpo, contra, e quando você se percebe, você tem uma conexão maior com o Senhor. Então, graças a Deus que os nossos pastores, a galera toda aqui envolvida, ela tem essa percepção, né? E a igreja tem dado muito certo, embora haja muitos ataques, muitos falatórios, mas a árvore está produzindo. Este é um ponto. A árvore que Tem não dá figo, né? fruto, ela Tá não tendo serve figo. pra nada, né? Ela é cortada. É isso aí. Pastor, sobre a vida assim pessoal do senhor, num sentido de ministério, casa, profissão e cuidados assim com a pessoa Daniel, Sim. como equilibrar tudo isso? Existe esse equilíbrio? Meu Deus, é difícil, hein? Existe chegar, tipo assim, tá tudo bem em casa, tá tudo bem na igreja, tá tudo bem no financeiro, tá tudo bem com os filhos. Essa vai plenitude existe? Não, eu não vou enganar, não vou mentir aqui para vocês, né? Me ajuda. Eu tenho as mesmas O Rafa lutas, as feliz. mesmas paixões, dificuldades que você tem. Enfrentamento, talvez até mais, os enfrentamentos. Né? Aqui não tem nenhum ET diferente, não. Se eu levantar a mão, eu sou arrebatado, não. Então, tem os meus erros, os meus atropelos, as minhas inquietudes, pecados. O que não tem é prazer neles. Né? Este é o importante. Não tem prazer em entristecer o Espírito Santo. Mas, vez por outra, eu vejo entristecendo o Espírito Santo. Este é um ponto. Eu chego em casa também cansado, né? Existe a luta normal. O que eu faço é ter alguma disciplina naquilo que eu me disponho a fazer. Então, por exemplo, como eu disse a vocês, à noite eu me disponho a dormir. Eu vou dormir. Né? Eu faço academia. Né? Eu invisto, sei lá, 50 minutos na academia. Eu desligo e vou. Eu estou cuidando do templo do Espírito Santo. Eu me dispus a começar a correr. É uma disciplina. Me dispus a ler um texto bíblico todo dia. É uma disciplina. A orar pelo menos 2 vezes ao dia. É uma disciplina. Né? Então, mas o cansaço vem, as desilusões vêm, os tropeços vêm, os erros. E é isso aí. Faz parte, né? O Senhor vai te ajudando no caminho. Pastor, você fala sobre os erros, né? Eu vejo que hoje os jovens, a gente às vezes comete muitos erros por falta de conhecimento, né? A palavra mesmo instrui isso. Tem algum erro assim que você analisa um geral na nossa geração que a gente comete, ou algo assim que a gente às vezes deixa de fazer, enfim, algo que você vê assim num geral, nos jovens em geral hoje? Os jovens aqui da igreja, como eu disse, tem muitos jovens bons, tementes a Deus, quebrantados, né? Mas nós estamos vivendo numa geração, geral mesmo, uma geração de pessoas que especialmente estão cedendo aos apelos que existem, né? Que já existia, sempre existiu, mas hoje mais ainda, especialmente na vida relacional, na questão de se preservar ou não na vida sexual, na questão eu reconheço que o mundo business mudou. Tem gente fazendo dinheiro com um celular na mão.
dançando uma musiquinha, cantando uma piada. Isso não existia no passado. Né? Como é que o cara ganha tanto fazendo isso? E ganha, né? E ganha. Ganha dinheiro, Então, eu acho que tá aí. O mundo é para ser ganhado mesmo. E outras coisas vão surgir. Mas faça isso visando um fim proveitoso. Mas eu acho legal. As coisas estão acontecendo. Não adianta eu dizer que eu não concordo. Ah, então tá. Então não concorda, fica dentro da sua casa aí, do seu quartinho aí, não concordando. E o mundo está acontecendo. Então, nós temos que ser mais inteligentes, mais, vamos dizer, espertos no bom sentido, daquilo que está acontecendo aí fora, que tem a ver com o mundo. Então nós vamos usar o que é disponível nessa geração, com a inteligência, com a tecnologia, para ganhar vidas e também, por que não, ocupar espaços, inclusive em matéria financeira de negócios, né? E tino. Eu vejo pessoas que se dão muito bem financeiramente lidando com essa matéria de mídia e coisas que estão aí disponíveis. É uma geração muito rápida. Quais são as faturas? Existem faturas. Tristeza, muitas vezes, falta de relacionamento, hiperatividade, pessoa descansa pouco, muita informação, né? Há uma mente, como diz o médico Dr. Augusto, a síndrome do pensamento acelerado, a pessoa sempre acelerada, sempre, deita pensando na coisa, no meio da noite está pensando na coisa, já acorda pensando na coisa, sempre acelerado, sempre se cobrando, sempre comparando, a comparação está demais, né? Mas são as demandas. Que o Espírito Santo esteja confortando, consolando e trabalhando nos corações para que traga também o fruto do Espírito, domínio próprio, temperança, né? Esse viés. Geração muito rápida, mas nós estamos aqui, eu tenho visto muitos jovens também produzindo muitas coisas boas. Legal, muito pastor, bom. Legal. O que o senhor falou de nós estarmos em todos os ambientes, né? Eu creio que o cristão hoje ele não pode ter o pensamento de que ali eu não vou me adentrar porque é algo que não condiz, que é do mundo. Sim. Não, a gente tem que estar infiltrado nesses lugares, na faculdade, aonde a gente estiver, só que estar lá e fazer a diferença, né? Patrick, nós estamos vivendo épocas, né? Os dias atuais, pastor Rafael, de muitos jovens, você está aí me assistindo, talvez seja a história da sua vida, que tiveram perdas na sua trajetória familiar. Faltou um abraço, faltou um carinho, faltou um sustento, faltou base. E você hoje olha para a sua vida e você coloca a situação que você está enfrentando por conta disso, do seu passado. Só que depois que você é encontrado pelo Senhor, Jesus, você tem uma ressignificação na sua vida. Você consegue entender uma nova identidade. Quem você é. Que a sua vida ela não vai ser determinada pelas histórias frustrantes do seu passado e que quase sempre foram frustrantes para os seus pais. Né? E frustrante aos pais dos seus pais, de criações muito complicadas, complexas e faltantes. Mas hoje, quando você é encontrado pelo Senhor Jesus, abre o seu coração, abraça essa fé, o Espírito Santo, que não habita em templos, habita em você, e começa a ministrar e trazer entendimento, identidade, de tal forma que você já começa a vivenciar a lágrima do seu rosto sendo enxugada, te reposicionando, você entendendo que tem algo maior do que a sua tribulação e as suas angústias. E você tem a condição de ser abraçado. E você não precisa buscar a alegria efêmera de uma bebida, de uma noitada, de uma droga. Você começa a ter uma perspectiva diferente. Por quê? Porque há algo acontecendo. É o Espírito Santo. E é isso que nós temos pregado, anunciado aqui. E que muitos jovens têm sido transformados, famílias restauradas, né? Porque há uma mudança de posicionamento e identidade. Saber quem é Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso autor da vida, o nosso Salvador, e a presença do Senhor na nossa vida, que é Deus conosco, o Espírito Santo, que nos guia. A partir disso aí, você consegue dar uma ressignificação numa geração toda que podia estar perdida, mas nós estamos tentando brilhar e exalar o bom perfume. Por isso, para você que está assistindo, vocês, eu, isso aqui é uma palavra para mim, sempre reposicionarmos no Senhor e na força do seu poder. Há algo maior por detrás. Há
há algo acontecendo. E no mundo espiritual algo está acontecendo também. Então é isso aí. Eu já venho, pastor, Legal. de uma nova leva, eu vejo. Eu tô há 10 anos convertido. O que eu tenho de convertido, o senhor tem de férias, eu acho, de pastoreio, né? Então eu venho de uma nova geração de igreja, vamos dizer assim. Não Qual que é a sua idade, pastor? Eu tenho 30 anos. Vocês são jovens muito melhores do que eu fui. É. Vocês vão muito além. Amém. Amém. Eu vejo assim, pastor, que essa geração, 10 anos pra cá, desde que eu entrei na igreja, era um início disso, um start, por conta dos fenômenos aí de internet também e acessos, né? Há um tempo atrás, a igreja entregou muitas coisas para Satanás. Por exemplo, arte é do mundo, TV é do mundo, música é do mundo. Pois Enfim, tantas coisas são. Estudar, ir para uma faculdade, muitas vezes, era algo que amedrontava o coração de um cristão para que ele pudesse se perder. Ficar na caixinha. Tinha que ficar na bolha, na caixinha. Então, quando eu lembro logo depois que eu entrei e comecei a ter acesso ao mundo cristão e as coisas, eu comecei a ver muitos movimentos que faziam uma boa diferença numa faculdade, que invadiam as esferas da sociedade. E eu dou graças a Deus todos os dias que Deus me uniu a uma igreja, a lideranças com essa mentalidade de invadir esses lugares. O senhor sempre falou de púlpito, que tenha um posto de combustível em Chapecó e lá tenha alguém, um cristão da igreja atendendo, ou seja, o proprietário no mercado, assim da mesma forma. Então, eu vejo que... Você imaginou que você seria pastor? Não imaginei. Os seus amigos da sua infância e Nunca. juventude, onde é que estão esses caras? Muitos deles perdidos, sem futuro nenhum, alguns presos. Então, nesse sentido, Deus te encontrou, E me tirou te tirou de uma situação, mas você teve um posicionamento. Sim. Né? Sim. Porque tem um posicionamento. Sim. Né? Hoje, agora à tarde, nós podemos decidir. Mas você teve uma decisão. Agora só veja, pastor Rafael. Não demora muito. E agora em abril eu faço 51 anos. Né? Tá E novo, pastor? Tá novo. mas é uma realidade que da agora para frente eu começo a pensar um pouco em desacelerar, porque sente. E essa é uma realidade. E quem que vai tomar conta? Isso aqui vai crescer mais ainda. Amém. Mais ainda. Entendeu? Eu tenho palavras proféticas e eu poderia duvidar, mas agora eu não duvido mais, porque diante de tudo que foi feito, que a gente iria fazer essa cidade temente ao Senhor, conhecida Amém. por isso. Quem é que vai estar? São vocês. Né? A galera que está aí. Né? Porque só veja, vocês estão voando aí com 30 anos. Imagine daqui se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes, daqui 10 anos, que eu passo o cajado para a galera aí. Entendeu? A força que está vindo até lá. E 10 anos passa muito rápido. Muito rápido. Entendeu? Então é isso. E eu louvo a Deus porque Deus me cercou de um time muito bom, mais forte e preparado. Agora você teria o desenho de não ser um pastor, de ser até pelas perdas que você teve na sua vida, de ser um cara talvez frustrado, irritado, agressivo, sei lá o quê. Mas o Senhor te encontrou e você tomou uma posição de abraçar a fé. E se colocou à disposição. E fazer e espalhar isso, né? Porque eu vejo o que é que a igreja muitas vezes se calou, né? Diante de tantas situações e não quis. O senhor é um amante do cinema, que eu sei. Curto. O senhor é um amante do cinema. Quantas vezes as pessoas reagem a filmes que não são cristãos, porque isso é uma baixaria, por exemplo. Mas a minha pergunta é, aonde estão os diretores cristãos? Aonde estão os atores cristãos? Para fazer e produzir coisas boas, de qualidade, que vai agradar um crítico amante do cinema para assistir, né? Então, é isso que eu me proponho, por exemplo, hoje, e nessa pegada de excelência, eu me proponho hoje a gente ensinar as pessoas a não... Porque antigamente era o quê? Larga tudo e vem para dentro da igreja. Para dentro da igreja. Você serve a Deus somente dentro da igreja. Agora a nossa pregação tem sido: você é convertido por Cristo e você vai para fora. É um envio. Olha aí. Né? Seja uma flecha, seja um agente de transformação, seja um embaixador de Cristo. Glória a Deus. Né? Então, eu acho que de um tempo para cá, essa realidade, como igreja no geral, tem mudado. Está avançando, né?
Eu não sei exatamente, eu acho que foi no começo do ano, eu estou um pouco perdido nas datas, que eu tive numa programação ali no centro de eventos do balé da filha do pastor Carlos. Que a Alice se apresentou. Exatamente, foi esse ano, né? Foi. Tá. Aí tinha a menina ali, a Nicole, que dançou. Final do ano. Final do ano, né? Ela dançou ali e uma das últimas músicas ali, ela dançou, né? Fez uma exposição ali é um louvor. Salvo engano, é da Ludmilla? Eu não lembro. Enfim, ela dançou uma música ali. E eu, assistindo aquela balé, cara, eu nem sou adepto disso aí, né? Ficar olhando, mas a lágrima correu. Olha só. Né? Então, houve uma transmissão de uma mensagem. Isso é muito importante. Pela a comunicação da arte dela. Então, veja, nós podemos fazer uma peça teatral e fazer, né? Nós podemos fazer uma programação igual outro dia que você cantou um hip hop ali. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Né? Isso aí. E tantas coisas, né? Fazer enquetes, vídeos, usar a tecnologia, e que aqui na nossa igreja só vai avançar, nós não vamos andar para trás nisso, né? Nós vamos investir mais ainda em equipamento, em pessoas. Amém. Avançar, né? A gente olha para as outras igrejas notórias que estão aí, alguns que não atingem lá jogam pedras. Mas desejaria estar lá. Né? É isso aí. Desejaria estar lá. Desejaria estar lá. Aí o cara fala isso, aquilo outro, mas a minha vontade mesmo é estar naquela posição. Pois bem, então, nós estamos desejosos aqui em fazer neste ambiente a boa diferença e usando as artes para isso. Né? Por exemplo, eu tinha uma ideia algum tempo atrás, isso não implementou, mas está na cabeça ainda, de nós fazermos um dojo. Né? A galera do jiu-jitsu, né? Legal, tal, né? Ia ser legal, dojo da Jet, alguma coisa assim. E Jet combina com tudo, né? Combina com tudo. Eu falei, tem que ter uma academia da Jet também. Tem tudo isso, né? Então, nós estamos fazendo agora, organizando a corrida, 3, 5, 10 quilômetros da corrida da Jet, coisas, né? Fazer a diferença, né? Para alcançar pessoas de maneira inteligente. É isso aí. Fazendo de tudo para ganhar a muitos, né? Exatamente, né? Não, muito legal. E eu hoje, como eu lidero o college, né? É algo que eu sempre falo pro pessoal. Eu falo, gente, a gente tem que se posicionar dentro da nossa universidade também. Porque, que nem vocês comentaram, tem que ter um cristão em cada esfera da sociedade. Eu falo pro pessoal, ó, tem uma sala de quem faz direito, tem 30 pessoas lá. E aí você vai ver, uma pessoa só é convertida. Essa pessoa, ela tem que fazer a diferença lá dentro para que, sei lá, saiam 20 de lá sendo convertidos. Olha aí. Porque esse advogado, um dia, ele pode estar em um processo, alguma família, alguma coisa, em vez de ele apoiar o divórcio, não, ele fala, não, vamos restituir essa família, vamos fazer a diferença, né? Com os fazer a boa princípios de diferença, Deus. né? Inclusive, se nós tivermos vários jovens, ó, na conferência 1000 Homens, nós teremos um juiz federal, Isso aí. que é uma referência, né? Grande professor, ministrante, que vai trazer aqui uma palavra, que inclusive depois ele vai trazer uma palavra em alguma agenda para os jovens, sobre você não se acostumar ou achar que está certo por baixo. A realidade, né? A sua realidade, porque nós mudamos a realidade, né? Mude a sua também. Então, de posicionamento. E eu vi uma matéria algum tempo atrás que eu fiquei muito impactado. O senhor, ele andava na rua catando papéis. Esses catadores, né? Fazem esse trabalho de reciclagem, essa coisa. E ele, família muito pobre, óbvio, ele começou a ler as revistas, na época, nessa época, hoje nem tanto, mas na época revistas, jornais. E o cara virou um procurador da República. Louco. Meu Deus. Meu Deus mesmo, a expressão é essa. É incrível. E eu vi o testemunho dele contando. Então é possível, entendeu? É possível. Então nós queremos fazer programações em que as pessoas rompem. Imagine nós termos aqui advogados dentre os jovens da nossa igreja, que às vezes na sua família é a primeira pessoa que se formou, que tem um diploma ali, que é uma, vamos dizer assim, um orgulho para a família, no bom sentido. E eles aqui servindo, né? Às vezes contratado pela igreja para fazer isso, aquilo, outro, entendeu? O dentista. Vamos montar um negócio aqui ou alugar um consultório de dentista que tem pela cidade. Precisa montar, pode alugar. E vai fazer atendimento. E quanto que ganha? Não, vamos pagar para você fazer o atendimento para as pessoas aí que não podem. Esse tipo de coisa fazer, né, a boa diferença
são projetos e ideias que nós temos, né? Um colégio que nós estamos implantando, de pequenino, começando legal, agora, né? é embrionário. Mas o sonho é grande. Tem que começar. É aquela sonho. trend lá, primeiro você começa, depois melhora. você melhora, né? Vai melhorando, vai melhorando. Não, legal, pastor, que bênção, hein? E a gente vê que o posicionamento é muito importante, né, para os jovens. Então, você que é jovem aí, que está assistindo, se posicione, né? Faça a diferença onde você tá, independente do lugar que você esteja. E uma coisa que eu vejo, às vezes, é o medo e a vergonha, né? Mas você não pode se envergonhar, não ter medo, né? Senão... E não achar que tá marcado para ser isso. Sim. Tipo, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Menção de Gabriela. Não, você pode fazer a diferença, né? Você pode... É quase que a chamada lá da outra, intente, faça diferente, algo diferente, né? Você pode inventar e fazer e se transformar e fazer em algo novo, né? Romanos 12:2, renovação de mente, né? Então é transformação, algo novo. Legal. Ó, você que quer saber como que faz pra se curar dessas coisas aí, tem a Jet Academy também, né? Aí você foi fantástico, porque Olha nós aí. temos Diversos cursos. vários Ferramentas, cursos, né, pastor? ferramentas, meu Deus. Ferramentas, olha, para casamento. Né? Antes de você falar num divórcio que não dá mais, invista 2, 3 meses, que são 10 aulas, 10 encontros, invista. Sim. Vem fazer um curso para ver se no final da história é isso mesmo. Se for isso mesmo, ok, você tentou. Né? Mas faça alguma coisa. Pessoas com dificuldade financeira, você não entende. Gente, os nossos pais viveram, construíram muitas vezes até um império com muito menos do que nós estamos ganhando. Né? E aí você fica sem entender, entendeu? Então venha fazer um curso, venha aprender sobre princípios. Né? E, enfim, porque princípios é válido para quem crê ou quem não crê no Senhor Jesus. É um princípio, vai funcionar. Venha aprender sobre o namoro. Porque o namoro não tem a ver com você tocar na mulher ou nele, ir pra cama e tal. O namoro tem a ver com você conhecer a pessoa. O casamento tem a ver com tocar. O problema é que a pessoa toca no namoro e no casamento deixa de tocar. Que é outra situação que acontece, né? Mas acontece muito. Os gabinetes nossos estão repletos de situações assim. Então, essas ferramentas que nós temos do Jet Academy ali, são vários cursos. E quem sabe Deus dá uma palavra para você, para vocês. Olha, pastor, eu estou formatando um curso assim. Está escrito. Aí você vai montar uma turma e vai dar o curso ali e ir crescendo e rompendo. Nós investimos bastante nessas ferramentas, em espaço, para que você possa melhorar, entendeu? Muito bom. E fazendo a boa diferença. Um curso legal, Homem ao Máximo também, né, pastor? Esse é. Esse Eu fiz o Homem ao Máximo. Acho que não sei o que você fez comigo. Sim. Depois que eu fiz o Homem ao Máximo, eu não parei, fiz uma sequência de tantos outros cursos. Porque ele te abre, né? E eu achei que era o máximo. Em todos esses outros juntos com ele. Mas o máximo eu era mais ou menos, era só 30%. Não era máximo. E depois eu fiz agora há pouco subir a montanha com os legendários, né? Que também, legendários é uma ferramenta, né? Que está aí disponível para ajudar e melhorar as pessoas, os homens em especial. Eu vou subir a montanha esse ano aí, vamos ver. Você vai? Quero saber qual que é o valor desse sneaker aí que eu só... Tem que conquistar. É bem tranquilo. Bem tranquilo, pastor. Bem de boa. Você serviu o exército, foi bem de boa, né? Foi de boa, tranquilo. Escoteiro. Escoteiro. Subiu com 3 nas costas, né? Pastor, para nós se encaminhando para o final aí, eu quero que o senhor dê uma palavra para os jovens que te assistem, te acompanham hoje aí, vem onde o senhor tá, né? Que é muito legal a gente ter um pastor como referência, que nem o senhor. E manda um recado para esse pessoal que te assiste, te vê aí. E às vezes não te conhece tão bem, não sabe como é que o senhor fez para chegar onde o senhor tá, mas é um tempo, né? Bem, o Salmo de número 1, ele diz que feliz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você, observe bem que tipo de conselho, de quem você está ouvindo o conselho. Que não anda no caminho dos pecadores, não se detém, não fica na roda dos escarnecedores. Então veja que tipo de roda você anda. Às vezes você está numa roda assim, eu vou ganhar essas pessoas para Jesus. Quando vê que não, você está mais influenciado do que teria influenciado alguma pessoa. Observar bem, antes tenho o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E a palavra diz que ela será como uma árvore plantada junto a ribeiros, né, com raízes profundas. E tudo quanto fizer prosperará, vai dar fruto. Então, o que eu digo para você aproxime de pessoas que você vê que tem um bom fruto. É óbvio que a igreja é um reduto, é um hospital de pessoas enfermas.
né? Não, Jesus Cristo falou assim, não precisam de médicos sãos, os saudáveis, mas sim os enfermos. Eu vim para os enfermos, né? Então veja, aqui é lugar de enfermidade. Aqui você vai encontrar pessoas que vieram, eu conheço esse fulano de tal que era assim, assim. Ele era assim mesmo, mas ele está em processo de cura. E eu que sou o pastor aqui da igreja também estou em processo de cura, né? E esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu não tenho como resolver, mas daqui para frente eu posso resolver. O que passou não tenho como mudar, mas daqui para frente eu posso tomar uma decisão, um posicionamento e mudar. Então é essa pegada do conselho que eu dou. Você que é um jovem, você que é um adolescente, esteja envolvido nos cultos, se importe. Observe bem que tipo de círculo de amizade, aonde você senta, que tipo de matéria você está ouvindo, né? E fazendo isso, certamente você vai, como termina o Salmo 1, né? Tudo quanto fizer, prosperará. Amém. Né? Prosperidade, ausência de necessidade. Você vai ser abençoado. Amém. Amém, pastor. Que bênção, né, pessoal, a gente ter esses ensinamentos do nosso pastor. E vamos ficando por aqui, né? Agora é o momento de você falar. Com sinceridade no coração. Deixa eu só... Ô Pedro, me alcança aqui legal, olha é um aí. presentinho pro pastor Daniel aqui. Produtos do Next Level que você encontra na Jet Store. Olha aí, nem A gente não sabia. falou Hein? da Jet Store, né? Olha aqui, ó. Meu Deus. Next level, Produtos próximo nível. É isso aí. Esse é um kit que a gente fez para conferência, pastor, mas como o senhor não estava aqui, aí a gente tá lhe presenteando Olha hoje. aí. Uma caderneta, tem caneta, tem camisa. Eleve sua mente, né? Olha aí. É isso aí. Glória a Deus. Pense diferente, né? É isso aí. Então temos aí alguns produtos. Isso tudo você encontra, pessoal. Caneca, squeeze, Olha que lindo, hein? Bíblia, livro, muitos livros você encontra aqui na igreja, na Jet Store. O Pedrinho vai estar lá para te atender e vai ser top Vai demais. ser legal. Next level. É isso aí, ó. Ajuda o Pedro aí, né? É isso aí. Muito bom. Nós temos essa livraria, lógico que a pegada não é financeira, porque nós não vamos resolver o problema financeiro da igreja com a livraria, né? Mas é fazer a boa diferença. É isso aí. É você poder comprar um livro, um material que vai te edificar, que vai trazer um ensino para você. É você também poder abençoar a vida de pessoas, entregando um presente, uma lembrança, né? E o Jet Coffee ali colado para você ter um tempo de discipulado, um tempo de caminhada, um tempo para você poder ouvir e ser ensinado. Eu costumo dizer aí que a igreja é um ambiente vivo, né? Sim. Não é morto, ele é vivo. E sempre Deus está usando a vida das pessoas, você nem sabe, mas Deus está usando a vida das pessoas ali, acolá, trazendo um ensinamento, uma palavra. Então, esses dias atrás eu falei com as pessoas, com os pastores da igreja, falei, entre em contato com os 588 que desceram as águas batismais no ano passado. Nossa. Como é que estão essas pessoas? Agora há pouco foram 120 o primeiro desse ano. O primeiro já, né? Aí ligaram para as pessoas, né? E eu recebi alguns retornos, né? De pessoas, uns que não estão na igreja, né? Olha aí. Mas tantos outros que se sentiram muito assim abraçados pelo fato de alguém ter se importado em fazer uma ligação. Então, você, nos dias muito trabalhosos, quem sabe hoje aí você não se lembra de alguém, o Espírito Santo não coloca alguém aí na sua mente, você vai ligar e fala, como é que tá você e tal. Isso é o envolvimento, o engajamento, o pertencimento com a igreja. É igreja, Isso é é isso aí. igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Pessoal, vamos chegando ao final, então. Compartilhe esse podcast, né? Ativa o sininho. Eu aprendi agora. Ativa o sininho. Né? E comenta no vídeo. Isso aí, comenta no Vai vídeo. lá na página do Fala Next, né? Isso, Fala Next. Eu vou aprender gente, isso no tudo, hein? Instagram, aí, É o dragãozão, assim, né? Dragão não, mas o cara que fica, vamos dizer, muito no passado e precisa aprender. Né? Aprender. É o brotosauro aí. Mas né? nós vamos te ajudar. A gente Nós vai vamos te ajudar, ajudar. né? Nós vamos te Não, ajudar. Os deixa caras falam pra assim, nós. por exemplo, pastor, fala que o link tá na bio. E- Eu falei, na bio? Então tá na bio. Vamos aprendendo, né, gente? Mas é isso aí, gente. Aqui a gente vai se despedindo agora e seja muito abençoado com a palavra que o pastor Daniel trouxe pra nós aí. Pastor, pra Lembrando finalizar. que amanhã, não sei se vai transmitir. Não, transmitir vai ao vivo. ser não é ao depois. vivo. Então, mas enfim. Mas vai acontecer. Vai acontecer. Nós temos os cultos. Todo sábado à noite, Next Level. Alguém pode falar culto da juventude. Cara, é palavra do Senhor. É culto para a verdade. família Na inteira. veia. Para a família inteira vir pastor aí. machuca, não é? Vai ser muito legal, muito abençoado. Vem jovens, vem adolescente, vem família, vem o idoso e vem aqui, vai ser sacudida a figueira, né? Mas vai produzir. Amém. Domingo, culto da família. Segunda-feira, culto abençoado, subindo. E você vai ser
transbordante, né? Mais transbordante ainda. E agora, além da quarta que temos culto de oração aqui no Templo Sede, nas quintas-feiras nós temos culto também. Então você é convidado. Só ficou a sexta sem culto. Por Já enquanto, dar um né? jeito. Por enquanto. Vou dar um jeito. Por enquanto. Pastor, para finalizar, então, o senhor pode fazer uma oração por Claro, nós? agora. Amém, então. Te convido, se você pode aí, da maneira que você estiver. Pai querido, Deus Altíssimo, ó Pai, nós nos reunimos, nós estamos aqui unidos, e Jesus Cristo falou, onde 2 ou 3 estiver no nome dele reunido, ele estará presente. Jesus Cristo não mente e não pode mentir. Então sabemos da sua presença. O Espírito Santo confirma isso ao nosso espírito. E, ó Pai, a oração vai aonde nós não podemos fisicamente ir. Eu sei que a oração vai alcançar essa pessoa. Eu sei que a oração vai além dessa pessoa, porque ela está também orando por outras pessoas em outros lugares. E nós estamos concordando numa palavra de cura, de renovo, de salvação, de pertencimento, de quebrantamento, de perdão dos pecados, de mudança de vida e de fortalecimento no Senhor e na força do teu poder. Pai querido, que nós possamos cumprir, ó Pai, no dia de hoje, na nossa jornada terrena aqui, os teus desígnios, propósitos em nossas vidas. Nós não seremos empecilho para o agir do teu santo e poderoso Espírito. O Espírito Santo nos molde e nos conduza para aquilo que lhe apraz. Nós liberamos uma palavra de bênção, de restauração e de alegria sobre essa pessoa aí. Seja você instrumento da verdade e da bondade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Valeu, gente. Valeu, gente. Deus abençoe, Deus gente. abençoe. Tamo junto.